Ei, gente, tudo bem? Então, vim aqui gravando esse vídeo para contar um pouquinho, né? Uma experiência que eu tive na estrada vindo de Iguaçuí. Mas eu vou resumir para vocês, né? No ponto que eu vou chegar, né? Mas assim, eu vou falar da forma que Deus fala conosco, né? Então, Deus fala comigo através de profeta, Deus fala comigo através da palavra, Deus fala comigo através do Espírito Santo, né? Ele fala comigo mesmo, e Deus fala comigo também em sonhos. Nossa, Deus fala muito comigo através de sonhos. E Deus, nesse dia que eu estava vindo de Iguaçuí, Ele falou comigo através do Espírito Santo, eu ouvindo Ele falando, palestrando comigo. E nesse dia eu estava vindo, né, de uma prova da autoescola que eu estava fazendo, e eu vindo assim, conversando com o Senhor, como eu gosto de vir e tal, conversar com o Senhor. É muito importante a gente estar conversando com Deus, né, no nosso decorrer do dia a dia, porque pode ser que no nosso momento, nosso lazer, Deus, Ele pode palestrar conosco, né? E nesse dia eu estava vindo e tal, e eu comecei a imaginar como seria a vinda do Senhor. E aí naquele momento, eu imaginando como seria lá no céu, né, eu encontrar com Jesus, eu comecei a imaginar. E naquele momento, o Espírito Santo de Deus começou a palestrar no meu coração. Daí o Senhor começou a falar fortemente no meu coração: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Daí o Senhor falou novamente comigo: o meu galardão está comigo para eu dar cada um segundo a minha palavra. E aí eu comecei a chorar e sentir a presença do Senhor. Daí eu comecei a falar com Deus, falei: Senhor, salva, Senhor, a minha família, salva as pessoas que eu estava orando e pedindo a Deus. Daí o Senhor falou comigo: tenho eu batido na porta dos corações deles, mas os corações estão fechados. Então, meus amados, muitas das vezes Deus tem batido nos corações, mas aqueles corações estão fechados, estão trancados, mas às vezes Deus está lá batendo, Deus está chamando e nós estamos com o coração fechado, mas o Senhor, Ele tem batido nas portas dos corações, mas o Senhor está falando: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, para que não venha nos pegar desprevenido, porque Jesus, Ele está nos alertando que Ele está voltando. E aí naquele dia eu comecei a chorar e falar com o Senhor para Deus ter misericórdia e tal. E aí Deus foi falando mais, foi palestrando mais comigo. E Deus foi falando a respeito da minha vida, do que Deus vai fazer comigo, né? E foi falando. E aí Deus foi falando comigo muito mais coisas que o inimigo, né? O que ele tem feito, perturbado contra a minha vida. Mas Deus falou que eu sou menina dos olhos dele, e aquilo eu chorava e eu alegrava na presença do Senhor. Então, e aí, e o que eu achei assim, eu vou chegar no ponto que eu quero falar, né, da experiência que eu nunca tinha tido, né, que eu achei lindo, o cuidado e o zelo e o amor de Deus para conosco. E aí, daí naquele dia, eu virei chorando, falando com o Senhor e agradecendo para Deus pela presença, porque eu já tinha, né, tido experiência com o Senhor, de Deus falar comigo mesmo, né, falar no meu coração. Só que aí, né, eu pedi a Deus uma prova. Eu falei para o Senhor: Senhor, eu sei que o Senhor está falando comigo aqui, mas eu quero, Senhor, uma prova. Eu quero, Senhor, que o Senhor me dê um sinal que o Senhor está aqui, que o Senhor está falando comigo. Aí o Senhor foi lá e falou. Aí eu virei para Deus e falei assim: Senhor, eu quero ver uma pomba. Eu quero esse sinal. Daí o Senhor foi lá e falou assim: eis aí o sinal. E aí eu comecei a continuar no meu trajeto, na minha caminhada, né, vindo em direção para minha casa. E quando eu estava assim no caminho, né, daí eu estava vindo, e aí quando eu estou assim vindo, né, quase chegando e nada de eu ver a pomba, eu comecei a ficar frustrada, falei: Senhor, mas e a pomba e tal? E aí quando eu estou vindo assim, quase chegando, aquilo, eu sabia que era Deus, mas, né, a pomba e tal. Aí, meus amados, na hora que eu subo assim o morrinho, né, para chegar na minha casa, quando eu vejo assim a pomba
voa na minha direção. Daí eu começo a chorar, chorar, chorar e agradecer a Deus, como Deus é lindo e perfeito, a sua bondade dura para sempre. Olha só, Deus não precisava me dar o sinal, mas Ele falou, eis aí o sinal, e Ele me deu o sinal. Então, gente, vale a pena a gente louvar, a gente engrandecer o nome do Senhor, porque Deus, Ele é maravilhoso. Essa presença que nós sentimos de Deus, não vale a pena a gente trocar isso por prazeres momentâneos, porque essa presença, meus amados, é a coisa mais maravilhosa que nós temos. Porque quando nós estamos sozinhos, quando às vezes acontece algo que nos aborrece, que nos entristece, a quem nós vamos, buscar? É Deus. Então, nós não vamos deixar para buscar Deus quando nós estivermos passando por necessidade, por dificuldade. Vamos buscar a Ele quando as coisas também estiverem bem nas nossas vidas. Então, essa é a palavra que eu quero dizer para vocês. Deus é real, Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus, Ele é presente e Deus, Ele é fiel, mesmo que nós, muitas das vezes, não merecemos, porque nós não merecemos esse presente, que é sentir a presença de Deus, que é ter Jesus, do nosso lado, mas Ele é fiel, mesmo nós não merecendo, Ele continua sendo fiel para conosco. E é isso que eu quero passar para vocês, essa experiência sobre isso, essa experiência que eu tive, e dizer que se nós buscarmos o Senhor, Deus, Ele fala conosco, de diversas formas.